que Deus tratasse os seus sentimentos. Todos irão cair no buraco um dia. Não tenha medo de Deus. Você pode abrir sua Bíblia? Salmos 7, versículos de 1 a 17. Amém? Então, vou começar lendo aqui. Senhor, meu Deus, em ti me refugio. Salva-me e livra-me de todos os que me perseguem, para que, como leões, não me dilacerem, nem me despedacem, sem que ninguém me livre. Senhor, meu Deus, se assim procedi, se as minhas mãos há injustiça, se fiz algum mal a um amigo, ou se poupei sem motivo o meu adversário, persiga-me o meu inimigo, até que me alcance no chão, me pisoteie e aniquile a minha vida, lançando a minha honra ao pó. Levanta-te, Senhor, na tua ira, ergue-te contra o furor dos meus adversários, desperta-te, meu Deus, ordena a justiça, reúna os povos ao teu redor, das alturas reina sobre eles. Senhor, é quem julga os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, conforme a minha integridade. Deus justo, que sonda as mentes e os corações, dá fim à maldade dos ímpios e ao justo dá a segurança. O meu escudo está nas mãos de Deus, que salva o reto de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta cada dia o seu furor. Se o homem não se arrepende, Deus afia a sua espada, arma o seu arco e o aponta, prepara as suas armas mortais e faz de suas setas flechas flamejantes. Quem gera a maldade concede o sofrimento e dá luz à desilusão. Quem cava um buraco e o aprofunda cairá nessa armadilha de vez. Se sua maldade se voltará contra ele, sua violência cairá sobre a sua própria cabeça. Darei graças ao Senhor por sua justiça, o nome do Senhor Altíssimo cantarei louvores. Abaixe sua cabeça, vamos orar, e vamos orar que você comece a falar com Deus para que Ele fale ao seu coração. E tenho a certeza que se você falar com o Senhor, com fé, Ele vai falar com você também. Vamos orar juntos. Senhor, glória seja dada a Ti, Paizinho. Nós estamos aqui na Tua dependência para reverenciarmos o Teu nome, para, Senhor, rendermos louvores e sabermos, Senhor, que toda a honra, toda a glória, todo louvor seja dado ao Senhor. O Senhor merece, Senhor, tudo de nós, Pai, a nossa entrega total. Por isso, Senhor, trata de nós, fala conosco, porque nós, Senhor, nós precisamos ouvir a Tua voz. Que, Pai, em nome de Jesus, ministra, Pai, aos nossos corações e que o Teu Espírito Santo tenha plena liberdade e nos dê a convicção da Tua palavra, para que ela seja guardada e venha transformar as nossas vidas, Pai. Por isso, Pai, nós Te pedimos, imploramos, clamamos, faça isso, Senhor, porque, Senhor, precisamos ouvir Tua voz, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor. Então vamos primeiro falar sobre esse contexto, que é a vida de Davi. Davi, ele foi um homem que, por que ele escreveu esse salmo? Houve um contexto muito grave, que foi a rebeldia do seu filho Absalão, que se rebelou contra o seu pai Davi. E Davi, estando já em Jerusalém, ele teve que sair por causa desse relacionamento rompido com seu filho. E quando ele sai desse relacionamento rompido, ele ainda é amaldiçoado por Cauxim. Cauxim era o nome de uma pessoa que era da tribo de Benjamim, e ele sai ainda amaldiçoado. Então imagine essas duas perspectivas: o filho se rebelando contra o pai e também ele saindo de uma cidade amaldiçoada. Seus sentimentos afloram, suas questões pessoais começam a atrapalhar o seu relacionamento com Deus. E Davi escolhe: vou fugir dessa cidade.
aqui eu não consigo mais. E nesse contexto, Davi narra esse hino, e ele trata dessas palavras para que Deus tratasse seus sentimentos. E diante dessa palavra, o que Davi fala? Ele sai com um grande sonho. E qual era o sonho de Davi? Que Deus tratasse os seus sentimentos. Senhor, eu tenho um sonho muito grande. Trata esses sentimentos. Eu não posso ficar assim com meu filho. Eu não posso sair amaldiçoado e isso abater a minha fé com o Senhor. E ele sai com esse sonho. E quando ele vai saindo com esse sonho, o que acontece na vida dele? Perseguição. Os inimigos começam a vir a persegui-lo de tal ponto, que ele começa a assolar o medo no coração de Davi. E Davi, diante desse medo, ele começa a ver que sua dor aumenta ainda mais, porque ele vai ficando sozinho ao longo do caminho. E ele fica tão sozinho, que ele já vê que os seus inimigos irão abatê-lo quando ele estiver só. E nesse contexto, Davi, ele começa a falar com Deus nesse salmo. Senhor, olha os meus sentimentos, olha o que eu passo. Por favor, Senhor, eu sou inocente. Ele começa a confessar para o Senhor a sua inocência, se havia alguma culpa. E ele se colocando também como responsável por aquele processo. E ele começa a clamar, confessar, falar com o Senhor, abrir o seu coração. E diante disso aí, ele surge um clamor dele, e aí ele começa a ver a esperança somente em Deus para tratar desses sentimentos. E o que acontece com isso? Ele começa a chegar à conclusão no próprio salmo que lemos, que Deus está o quê? Levanta-te, Senhor. O Senhor está o quê? Sensação de que ele está o quê? Deitado. Que não pode fazer nada por ele. E aí o que ele começa a fazer a partir desse momento? Ele começa a clamar agora para que Deus julgasse aquela causa. Senhor, julga isso aqui. Eu te imploro, Senhor, julga a minha causa. E quando ele pede isso, olha que responsabilidade ele traz para a gente. Ele fala, julga também a mim, Senhor. Que se há alguma coisa também comigo, trata também. E aí o que acontece com Davi? Davi começa, a partir daquele momento que suas relações estão rompidas, afetadas com Deus, afetadas com as pessoas, e ele faz esse clamor, começa a surgir a esperança dentro do coração dele. E o salmo termina dizendo o quê? Que ele começa a dar graças e graças ao Senhor, e ele termina cantando, louvando ao Senhor e superando o medo que assolava o seu coração. E é com essa história de Davi que eu queria trazer aquilo que a palavra está dizendo aqui para a gente, que ela fala que os sentimentos trazem buracos nos nossos relacionamentos. E eu queria trazer essa ilustração, que é a ilustração de um cavalo que ele caiu dentro de um buraco. Havia uma fazenda em que nessa fazenda havia dois cavalos, e era um xodó dessa fazenda. Esses cavalos faziam tudo. Caiu em um buraco. O que nós vamos fazer, chefe? Vamos lá retirá-lo. 2 de seus homens entram dentro do buraco e tentam reerguer esse cavalo. E esse cavalo não sai, eles não têm forças para isso. Aí o dono desses cavalos, ele fala assim, amarre uma corda no pescoço. E as pessoas falaram assim, não faça isso, vai matar o animal. Então vamos amarrar agora uma corda na barriga. E eles veem que iam continuar sofrendo aquele cavalo. E aí, numa última decisão, o dono do cavalo, ele fala assim, só tem uma forma de tirar ele daqui. Joga a terra em cima dele. E os funcionários começam a jogar terra em cima desse cavalo. E esse cavalo, ele começa a mexer. E o que vai acontecendo? Aquela terra vai caindo debaixo das suas patas. E ele vai subindo,
quanto mais jogava a terra nele, mais ele ia subir. Até o ponto que o que aconteceu? Ele conseguiu sair de onde? Do buraco. E por que eu queria trazer isso aqui com a nossa vida, a mensagem que nós estamos vendo hoje? Primeiramente, todos irão cair no buraco um dia. E que buraco é esse? São os buracos dos nossos sentimentos. E muitos dos nossos sentimentos que caímos, temos muita dificuldade de sair deles. Porque quanto mais fundo ele for, mais difícil é o que? Para sair. Eu tenho a certeza que se você hoje não está passando por um processo que você está com os seus sentimentos abalados, um dia você já esteve assim. Um dia você já esteve onde? No buraco. E no buraco, muitas vezes, a gente vai vendo que só vai o quê? Se afundando, afundando, afundando. E muitas vezes a gente vai vendo como Davi, ficando cada vez mais difícil os nossos sentimentos. E a outra ideia também é que quanto vai passando os nossos sentimentos, que eles não são bons, eles precisam ser tratados quando? Imediatamente. E por que essa mensagem traz uma realidade para a nossa vida? Porque nós, muitas vezes, servos do Senhor, não confessamos pecados, mas não confessamos pecado, mas nós vamos confessar o quê? Crises. Crises muito sérias. Porque nós não fomos o quê? Tratados. Nós só queremos ser tratados quando os sentimentos já estão muito ruins. Quando o buraco ele é muito fundo. A outra ideia dessa reflexão de hoje é que muitas pessoas, nós mesmos, ignoramos os nossos sentimentos. Mas se nós soubéssemos as consequências dos nossos sentimentos, você não ignoraria. Você não viveria, muitas vezes, os relacionamentos com as pessoas que você mais ama como você vive. Ou você não pensaria, muitas vezes, em se divorciar, expulsar um filho de casa, romper um relacionamento, porque foi ignorado. Se lá atrás tratasse, não aconteceria isso. Mas nós só recorremos ao Senhor, muitas vezes, quando as coisas estão o quê? De mal a pior. E aí eu só queria que a gente começasse a entender que quanto pior você vai, quanto mais tempo você for deixando, pior vai o quê? Vai ficando os seus relacionamentos. E primeiro relacionamento que é afetado é com quem? É com o Senhor. Não é com a pessoa que está do seu lado, não é com a pessoa que você ama. É com o Senhor. É a primeira consequência que nós temos quando nós ignoramos os nossos sentimentos. E o último que eu queria falar é que os nossos sentimentos, eles podem o quê? Acabar com os nossos relacionamentos. E acabam mesmo. Se você estiver movido com alguns sentimentos, que nós vamos falar mais à frente, quais são esses buracos. E se você alimentá-los, tentá-los viver, vão acabar com seus relacionamentos. Muitos já acabaram por isso. Outros estão a fio para acabar. E essa noite, o Senhor quer tratar dos seus sentimentos. E quais são esses 5 buracos que podem acabar com o seu relacionamento? Prestem bem atenção. Porque quando eu fui meditar nessa palavra, o Senhor sempre falava desses sentimentos. Primeiro sentimento, o medo.
Trazemos o medo do passado, vivemos ele no presente. Nós vimos aqui um exemplo das crianças. Por que elas não oraram? Por causa de quê? Medo. E muitas vezes, nos nossos relacionamentos, nós muitas vezes não reconciliamos por causa de agressões, por causa de traumas psicológicos, que vão gerar o quê? O medo. Tem pessoas que tentam se aproximar com Deus e tem uma frustração no meio do caminho e ficam com o quê? Com medo de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa, não tenha medo de Deus. Não tenha medo. E como que você vence o medo? Com a coragem. E o que eu queria trazer para você hoje? Se você largar o medo, você se aproximará mais de Deus. Porque o amor de Deus, ele lança fora o quê? Todo o medo. Você precisa ser amado pelo Senhor. Porque ele vai lançar fora todo o seu medo. E qual o próximo buraco dos nossos relacionamentos? Dureza do coração. Muitos dos relacionamentos, eles vão ficando endurecido. E muitas das vezes, nós não conseguimos nem nos relacionar com Deus por causa de quê? Da dureza do nosso coração. Muitos relacionamentos, principalmente casamentos, por causa da dureza dos cônjuges, eles não reconciliam. Porque o coração já está o quê? Duro demais. E muitas vezes nós não nos posicionamos com Deus por causa de nós, por causa daquilo que está dentro de nós. E o que está dentro de nós? Um coração duro, que não perdoa, que não abre o coração. E como que você quebra esse coração? Jesus veio com essa missão de transformar o nosso coração de pedra em um coração o quê? De carne, quebrantado. Mas deixe Deus cuidar o quê? Dos seus sentimentos. Terceiro buraco, a crítica. E quando eu vi da crítica, eu vejo que isso me chamou muito a atenção. Foi quando foi feita umas pesquisas com as crianças, com os jovens da igreja. E qual foi a minha preocupação? Que os jovens comentaram que aquilo que eles têm mais a questionar sobre seus pais são as críticas. Pegamos muito pesado nas nossas críticas e criamos mágoas muito profundas na vida dos nossos filhos. Se tiram uma nota boa, critica. Se tira uma nota ruim, critica. Se o marido chega em casa cedo, critica. Se ele chega tarde, critica. E isso vai o quê? Cavando mais ainda o buraco. E o que eu queria falar da crítica, para você entender? Dentro de um avião havia o piloto e ele foi subir com o seu avião. E o que aconteceu? Tinha um rato dentro desse avião. E ele ficou muito incomodado. O que ele vai fazer? Tem gente aqui que está até rindo, né? Que deve ser pavor do rato, né? Então o que acontece? Ele ficou calmo e ele falou assim: só tem uma maneira de eu resolver isso aqui. Ele foi voando mais alto. E o rato, ele não sobrevive a grandes alturas. E quando ele olhou, aquele rato já não incomodava mais. Deixa eu te falar uma coisa. Se Deus cuidar dos seus sentimentos, você vai voar. E você não vai se incomodar com a crítica. Sabe por que te criticam? Porque você está produzindo. Você está fazendo algo
que muitas vezes pode estar incomodando outra pessoa. Não se abata. Não rompa seus relacionamentos. Cuide dos seus sentimentos. Deixa Deus tratar de você. E quando a gente trata, a gente começa a saber a lidar com isso. Quarto sentimento, a ira. A ira é uma das coisas mais drásticas dos relacionamentos. A ira, movida pelo ódio, pela raiva, destrói qualquer relacionamento. E muitos dos testemunhos que nós vimos, e foi também com a vida de Davi, que a ira era tão grande sobre ele que queriam o que fazer com ele? Tirar a vida dele. Então deixa eu falar com você uma coisa. Não alimente a ira. A própria palavra diz que não se ponha o que? O sol, assim é a ira. Quanto mais você alimenta, menos você sabe quem você é. E mais coisas você faz que nem você acredita. E muitos dos relacionamentos são destruídos pelo sentimento da ira. Mas deixa Deus tratar dos seus sentimentos. Quinto e último, a mágoa. Não confunda a ira com a mágoa. A ira é aquele sentimento de ódio, de raiva. A mágoa é quando você se decepciona com alguém, se frustra com alguém. E muitas pessoas, quando acontece isso com ela, elas ficam o quê? Magoadas. E sabe qual é um dos sintomas da mágoa? É quando você potencializa pequenas coisas. Está vendo? Lá no meu namoro, lá em 1900 e não sei o que, ele fazia isso. E está trazendo para hoje. É ou não é assim? Mas voltando lá para a ira, como é que você sabe o sintoma que você está irado? Primeiro, é quando você se ira com alguém sem motivo. Segundo, quando você despreza alguém, é sinal que você está com ira. Tem relacionamentos que se rompem que não tem nem motivo. O que aconteceu? Ninguém sabe. E tem gente movido pela ira que comete isso. E por último da ira, é muitas vezes a gente também fazer o último passo, que é o quê? Insultar, agredir. E temos que ter cuidado com isso. Relacionamentos são rompidos muitas vezes sem motivo. As pessoas estão com a gente e daqui a pouco não estão mais. E a mágoa, voltando para a mágoa, eu queria que você lembrasse. A mágoa é como um copo que é envenenado. E você está o quê? Bebendo do próprio veneno. E muitas vezes nós vamos passando mais dificuldades por causa da grande porção de mágoa que temos no nosso coração. Mas Deus quer tratar os nossos sentimentos. Talvez hoje você veio para o culto hoje, e hoje talvez você pode estar vindo com essas perspectivas. Por que eu estou me afastando das pessoas que eu mais amo? O que está acontecendo comigo? Não estou entendendo, as pessoas estão se afastando de mim. Talvez hoje você está sentindo que está sendo impossível cultuar o Senhor. Senhor, teve um culto aqui, eu não senti nada. Louvor, não senti nada. Talvez hoje você veio aqui falando assim, Senhor, minhas orações nem são respondidas, o que está acontecendo? E nós vamos agora partir para aquilo que a palavra ela fala nesse salmo. A primeira coisa que ele diz no versículo 9, a primeira verdade, é que ele fala assim, Deus é justo, ele sonda as mentes e os corações. Vá para o versículo 9, que verdade tem para a gente? Deus está constantemente sondando as nossas mentes e os nossos corações. Corações são sinônimo de quê? De sentimentos. E lembre sempre, o que você sente é o que você, primeiro o quê? Pensa.
E o que nós devemos colocar na nossa mente? As coisas que são o quê? Puras, boas, agradáveis ao Senhor. E muitas vezes nós estamos sentindo aquilo que nós estamos pensando. E Deus sonda de tal forma que Ele comenta o seguinte, que Ele dá fim à maldade e que Ele dá ao justo a segurança. O que isso quer dizer? Se hoje seus pensamentos são maus, a justiça de Deus vai vir sobre você. Agora, se você quer segurança, e a segurança do Senhor, abra mão dos sentimentos que podemos nomear como pecados, que trazem buracos muito grandes na nossa vida. Os buracos são pecados, eles não são problemas. Cuidado, porque nós chamamos de problema aquilo que não é problema. E como é que a gente trata pecado? Tem que tratar o pecado. Às vezes a gente fica falando, eu estou com um problema. Não é isso. E Deus está sondando o quê? A nossa mente e o nosso coração constantemente. Constantemente. E Ele sabe se você está pecando ou não. Se você está pecando, Ele vai cometer a sua justiça. Cuidado, gente. Os sentimentos, eles são muito reais. E os sentimentos realmente, eles acabam com os nossos relacionamentos. Segunda verdade desse texto. Se o pecador não se arrepende, Deus afia a sua espada. No verso 12. E aí eu queria dizer isso aí. Se você não se arrepender desse pecado, afastamento de Deus. Muitas vezes nos afastamos de Deus por causa de nós mesmos. Por causa daquilo que está na nossa mente e no nosso coração. E a palavra está dizendo no verso 12, que ele diz o quê? Deus afia a espada. Você quer ver Deus afiar a espada? Eu não quero. Se arrepende. Porque Deus pode afiar a espada. E às vezes a gente acha assim, Deus não vai afiar a espada. E a questão do arrependimento não é uma negociação. Ela não é uma questão de escolha. É uma questão se nós queremos que o nosso relacionamento com Deus não seja afetado. Outra verdade desse texto. Quem cava, verso 15, quem cava um buraco e aprofunda, cairá nessa armadilha. O que isso quer dizer para a gente? Tudo que fizermos com os outros vai retornar para quem? Nós mesmos. Aqui foi falado da lei da semeadura. Sempre há o que? O retorno. Cuidado, porque hoje você pode estar ouvindo o eco dos seus sentimentos. Você pode estar vivendo aquilo que você está sentindo, alimentando. E muitas vezes o que está acontecendo? Estamos cavando mais fundo o buraco. E nós estamos entrando nesse buraco. O que nós estamos fazendo? Cavando o buraco ou fazendo ponte? E cuidado, que quando mais fundo for esse buraco, mais difícil é você sair dele. Não faça isso da sua vida. Não faça isso. Outra verdade desse texto. Darei graças ao Senhor por sua justiça. Primeiro Deus trata o que em nós? Os nossos sentimentos, para depois Ele tratar os nossos relacionamentos. Cuidado, porque a gente acha muitas vezes que o problema está onde? No outro. Muitas vezes o problema Deus quer tratar você.
E o Senhor está chamando, deixa eu tratar, deixa eu tratar. E muitas vezes a gente fala, não, é o outro que faz isso, é o outro que faz aquilo. E nós não vemos como Davi fez. O que Davi fez? Senhor, se há em mim, faz justiça comigo. E às vezes falta a gente passar pelo crivo. Senhor, e eu? Eu quero, Senhor, eu quero que o Senhor trate de mim. Eu quero ter coragem, Senhor. Eu não quero ter medo. Preciso um passo de quê? De fé. E vamos caminhando, já para terminar a nossa reflexão, dizendo como que Deus, Ele vai tirando esses sentimentos que destroem os nossos relacionamentos. E isso aqui eu não tirei da minha cabeça. Eu tirei da vida de quem? De Davi. Primeira coisa que Davi fez, ele o quê? Identificou. E ele identificou o quê? Problemas ou pecados? Pecados. É necessário você fazer uma autoavaliação se aquilo que você sente hoje é pecado. E enquanto você não se identificar que isso está rompendo o seu relacionamento com o Senhor, que isso está o que sendo um pecado na sua vida, sabe quando vão ser restaurados seus relacionamentos? Nunca. E muitas vezes os nossos relacionamentos com o Senhor não são restaurados porque a gente anda a nossa vida normal e ignora os nossos pecados. E não tem como negociar com o pecado e querer ter um bom relacionamento com Deus e com as pessoas. Segundo passo que Davi fala, confessar. É necessário você abrir a sua boca e confessar para o Senhor, como Davi fez. Davi, ele falou ao Senhor: Senhor, eu sinto isso, eu faço isso, eu me coloco, eu me confesso, se eu tenho algum mal, se há algo em mim, ele está o quê? Confessando ao Senhor. Não guarde isso dentro de você. Apresente ao Senhor, para que Ele possa tratar, para que Ele possa tirar da nossa vida isso. Terceiro, tem que haver o quê? Arrependimento. E, gente, arrependimento, se você fosse tentar entender, é necessário muitas vezes a gente perder. É falar para o Senhor: Senhor, eu vou acabar com isso, mas eu vou lá e vou restaurar, eu vou voltar lá e pagar a dívida que eu tenho. Porque se arrepender para o Senhor não é simplesmente você dizer que não vai fazer mais. Mas se arrepender para o Senhor é exatamente você continuar com um relacionamento com Ele saudável e com as pessoas saudáveis. Porque não adianta nós nos arrependermos e continuarmos a fazer as mesmas coisas sempre. E tem muita gente que rompe relacionamentos porque está cansado de perdoar e a pessoa não se arrepende de fato. Ela brinca com o sentimento da outra. Mas o Senhor fala o quê? Se arrependa de verdade. E por último, o que ele fala assim: depois que você seguiu esses 3 passos, confie agora em quê? Na justiça de Deus. Não está mais nas suas mãos. Agora quem vai fazer a justiça? É o Senhor. Se arrepender é esse sinônimo. Entreguei ao Senhor. Não é mais meu. Agora quem julga, quem afia a espada, é Ele. Não é mais Ele. E quando nós passamos por esse processo, a gente deixa os nossos relacionamentos, os nossos sentimentos, que são os buracos da nossa vida, e Deus vai o quê? Restaurando o seu relacionamento com Ele e restaurando o seu relacionamento com as pessoas.
E eu queria motivar você nessa noite. Primeiro, deseje uma mudança na sua vida. Basta de viver assim, infeliz. Basta de viver assim, de não vendo as suas orações sendo respondidas. Basta de viver assim, você tentar cultuar o Senhor e não consegue. Então basta disso. E diante disso aí, permita que Deus trate dos seus sentimentos. Fala assim: Senhor, eu quero me permitir, eu quero permitir ao Senhor que agora o Senhor trate disso, trate de mim. Eu quero fazer isso, eu quero ser tratado pelo Senhor. E a outra coisa, tampe todos os buracos. Você já viu alguém tropeçar numa montanha? Não, mas a gente tropeça o quê? Nos pequenos detalhes. Feche as brechas. Feche as brechas que há nos relacionamentos. Tape os buracos. Quando começar a abrir uma frestazinha, tapa. E o que é o tapar? Deixa Deus tratar. E como é que a gente faz isso? Reconciliando-se com o Senhor. Senhor, eu estou sentindo que o meu relacionamento está sendo rompido. Já não está mais legal. Volta. Volta e se reconcilia. E aí eu termino dizendo assim: vença o medo. O que Davi fez? Venceu o medo. O medo era tão grande na vida dele que ele teve que vencer o medo. E vencendo o medo é o quê? Basta você querer. Basta você tomar uma atitude. Você tomar uma atitude com o Senhor. E a outra coisa é o quê? É uma questão de decisão pessoal. E para encerrar a reflexão de hoje, eu queria que você pensasse numa ilustração para a gente encerrar. E o nome dessa ilustração é O Amargo Regresso. E o que é o amargo regresso? Uma família tinha o pai, a mãe, o filho, e o sonho dessa família era que o filho fosse militar e que esse filho fosse à guerra. Sonho realizado, o filho vai para as Forças Armadas, vai para a guerra e ele volta da guerra. E quando ele volta da guerra, ele volta mutilado. Volta sem um braço e sem uma perna. E a primeira coisa que ele faz quando ele chega é ligar para quem? Para os seus pais. E quando ele liga para os seus pais, ele fala assim: pai, eu acabei de chegar, pai, e eu tenho uma notícia para te dar. Eu tenho um amigo aqui que eu vim, eu amo esse amigo, eu gosto dele, eu quero estar com ele, e eu quero hospedar ele na minha casa, na nossa casa, pai. E ao mesmo tempo o pai e a mãe criticaram: não, de jeito nenhum. Eu não quero ninguém mutilado aqui na minha casa. Vai me dar muito trabalho, vai me dar muito custo, vai me tirar muitos dias de sono. Eu não quero isso. E o que aconteceu? Aquele filho ficou muito triste e magoado e ele desligou o telefone. Dias depois, qual foi a notícia que os pais tiveram? Esse filho se suicidou. E quando os pais foram lá reconhecer o corpo, como é que era aquele corpo? Sem um braço e sem uma perna. E quem era aquele que ele pediu para alojar na casa? Era o próprio filho. E eu termino com essa ilustração dizendo o seguinte: que muitas vezes nós somos assim também. Nós muitas vezes alimentamos os sentimentos e muitas vezes destruímos relacionamentos para depois a gente ir no Senhor. Senhor, arruma isso aí para mim. E deixa eu te falar uma coisa que eu ouvi dessa palavra. Não deixe isso acontecer. Não deixe acontecer o pior. Deus quer tratar agora.
Deus quer tratar hoje. Reconcilie-se hoje. Porque amanhã pode ser o quê? Tarde demais. Amanhã o Senhor pode afiar a espada. Amanhã pode ser que você não tenha mais casamento. Amanhã pode ser que seu filho não fique mais na sua casa. Amanhã pode ser que aquela pessoa que você ama, você não vê mais. E o Senhor não quer isso para você, não. Não quer que você se divorcie. Não quer que você se ire com ninguém. Porque Ele sabe o quanto dói. E o quanto Ele te ama. E você começa a perceber que você não consegue ser amado pelo Senhor. E eu queria que você se colocasse de pé nessa noite. Coloca de pé, por favor.